Olá, quinto ano, tudo bem com vocês? Hoje nós vamos fazer a correção de língua portuguesa no nosso livro didático, tá? Do volume 2, página 15 e 16. Correção de língua portuguesa, professora Tereza, volume 2, página 15 e 16 do livro didático. Vocês deverão acompanhar a correção das atividades das páginas 15 e 16 do livro didático. Lembre-se da importância de realizar a correção. Dúvidas sobre as questões poderão ser esclarecidas na nossa próxima tutoria. Aqui nós temos a questão 19, que está na página 15 do livro de vocês. Essas questões ainda são referentes àquela lenda, tá bom? A lenda que nós lemos, que estava dividida em 3 partes. Vocês lembram da lenda? Nós trabalhamos bastante com ela, como surgiu à noite, né? O título da lenda. E essas perguntas ainda são referentes à lenda, tá bom? Então, são atribuídas 2 qualidades aos 3 irmãos. Letra A. Que qualidades são essas? Quais são as qualidades que o índio, né, o marido da Índia lá, ele atribui aos irmãos dele? Ele diz na lenda que os irmãos eram pessoas o quê? Que tinham obediência e curiosidade, tá? Então, ele atribui essas 2 qualidades aos irmãos. Letra B. Qual dessas qualidades prevalece? Na lenda, gente, qual delas que prevalece? A obediência dos irmãos dele ou a curiosidade dos irmãos dele? Obviamente, nós percebemos que foi a curiosidade. Tanto que, por causa da curiosidade, eles abriram o caroço de Tucumã e libertaram à noite, né? Que é a nossa próxima resposta da outra pergunta, ó. Então, qual dessas qualidades prevalece? A curiosidade que prevalece. E que ação resulta dessa qualidade? A ação motivada pela curiosidade levou os irmãos a abrir o caroço de Tucumã. Letra C. Depois dessa ação, algo deixa os irmãos assustados. O que aconteceu? O que faz com que esses irmãos fiquem assustados depois que eles abrem o caroço de Tucumã? Lembram lá da lenda? O que acontece? À noite ela toma conta de tudo, a escuridão toma conta de tudo. Então eles não conseguem ver nada que tem em volta deles, tá? E isso realmente deixa eles muito assustados. Então os irmãos ficaram assustados porque quando abriram o caroço de Tucumã, tudo ficou tão escuro que não se via mais nada. Depois de os irmãos libertarem à noite, houve uma sucessão de fatos numéricos de acordo com a ordem dos acontecimentos. Essa é a questão número 20 da página 16, tá? E aqui, gente, aqui nesse pedacinho aqui, ó, nós temos aquelas notinhas, né, os bilhetinhos, tá? Que eu digo sempre que é muito importante ler, que são informações importantes pra gente. A narrativa de uma história é construída por uma sucessão de fatos, os quais resultam das ações dos personagens. Perceba como uma ação traz uma consequência, como consequência outra ação, que causa outra e assim por diante, formando a história. Quando a gente vai fazer uma história, montar uma história, criar uma história, a gente vai colocando ações nela que dão origem a outras ações, né? Por isso que as histórias são tão interessantes. Tem sempre alguma coisa acontecendo. Tá bom? Respondendo a questão 20, nós temos que numerar de acordo com que as coisas foram acontecendo depois que eles abriram o caroço de Tucumã e a noite foi liberta. E quando já estava tudo escuro, o que acontece, né? O que acontece com esses irmãos? O que acontece naquele cenário? É isso que nós vamos colocar, tá? Então, nós vamos colocar aqui a ordem, tá? Eu já vou colocar a ordem aqui para vocês, a gente faz a leitura da ordem já, tá bom? A primeira aqui foi a quarta. Deixa eu colocar aqui para vocês. Vamos lá. Os bichos que estavam dentro do caroço foram soltos, que é a 1. Aqui, ó, a segunda afirmativa, tá? Depois, os bichos que escaparam passaram a fazer barulho e foram ouvidos pelos irmãos. A terceira ação, muitas coisas que não tinham vida se transformaram em diferentes tipos de animal.
Depois, os 3 irmãos ficaram assustados com as transformações em volta deles. Depois, os irmãos procuraram a canoa, mas não a encontraram porque estava muito escuro. Depois, um dos irmãos deu uma cabeçada em uma árvore. Outro irmão trombou com uma pedra. E, finalizando, outro irmão quase se afogou tentando encontrar a canoa. Então, esta é a ordem, né, dos fatos. Na sequência aqui que fica das alternativas: 4, 1, 5, 7, 3, 8, 2, 6. E a outra pergunta, número 21 da página 16, a respeito das ações dos personagens, assinale V nas afirmativas verdadeiras e F nas falsas. Como feiticeira, a indígena adivinhou que a noite tinha sido libertada quando ouviu o barulho dos insetos noturnos. Essa informação é verdadeira ou é falsa? Essa informação ela é falsa, porque não foi assim que ela percebeu. Ela percebeu a partir do momento que a escuridão tomou conta de tudo. Então, nós temos aqui uma informação falsa. O marido da indígena não teve medo da noite, pois confiava muito na esposa. Também é uma informação falsa. Ele teve medo da noite também porque ele precisava da noite, né? Ele teve medo de ficar no breu completo porque ele precisava ver as coisas que estavam em volta dele para poder, né, viver, tá bom? Então ele teve tanto medo quanto os outros personagens tiveram da noite. A filha da cobra grande sabia o que fazer para trazer o dia de volta. Verdadeiro, né? Ela sabia como ela podia trazer o dia de volta. A indígena separou o dia da noite com um fio de cabelo, usando-o para cortar o espaço. Também está verdadeira esta informação. Foi assim que ela fez com que o dia aparecesse de novo, separando ele da noite por um fio de cabelo. Depois que a noite foi embora, os 3 irmãos foram perdoados pela indígena. Esta informação não está correta, ela não perdoa os indígenas, né? Pelo contrário, ela acaba punindo, não é isso? Então é falsa. E finalmente, por causa da desobediência, os indígenas foram transformados em macacos. Isso é uma afirmativa verdadeira. Ao final da lenda, né? Lá nós lemos que por causa da desobediência, os indígenas, que eram irmãos, foram transformados em macacos, sendo assim a frase verdadeira, tá? Dúvidas de vocês? Vocês separem, marquem para a gente tirar nas nossas próximas tutorias, tá bom? Boa correção!